história verdadeira da vovó. O segredo surpreendente que mudou tudo na família. Clara sempre ouviu histórias sobre sua avó, Dona Irma, a matriarca que parecia carregar o peso de um passado sombrio e repleto de segredos. A pequena cidade onde vivia guardava murmúrios sobre a mulher enigmática que, com seus olhos profundos, parecia olhar para além do que se via. O que será que ela esconde? Pensava Clara, enquanto revirava a velha caixa de recordações que a avó lhe deixara. Cada objeto era uma pista, cada foto uma janela para um mundo que ela desconhecia. A caixa estava repleta de cartas amareladas, o papel delicado quase se despedaçando ao toque. Enquanto Clara as puxava, um cheiro de mofo e nostalgia pairava no ar. Em uma das cartas, com uma caligrafia bonita e cuidadosamente desenhada, ela encontrou algo que a fez parar o coração. Eram palavras que atravessavam décadas, revelando um romance proibido entre Dona Irma e um famoso artista da época, cujas pinturas despertavam a... Clara sentiu um nó na garganta. Mas por que nunca soube disso? Ela sussurrou, o peso da descoberta oprimindo seu peito. Quando teve coragem de confrontar a avó, o clima mudou. Dona Irma, de olhos marejados, parecia mais jovem, como se aqueles ladrilhos de memória tivessem traído sua serenidade. Clara, por que você se importaria com um passado tão distante? Ela questionou, a voz embargada. Mas Clara estava determinada. Porque tudo o que fizemos conta. Seu passado é parte de mim. As duas se entreolharam e, naquele momento, toda a dor silenciosa que existia entre elas parecia tangível, como se a verdade não fosse apenas uma camada a ser descoberta, mas sim um caminho a ser trilhado juntas. Contudo, essa esperança foi rapidamente ofuscada. Um parente distante, alguém que aninhava um rancor profundo, apareceu. Você não sabe de nada, Clara. Sua avó não é a heroína que você imagina! Gritou ele, seus olhos ardendo com desdém. A raiva dele parecia consumi-lo e Clara se viu lutando para proteger o que havia recém-descoberto. O clima de paz foi rompido por uma tempestade de acusações. Era como se ele quisesse destruir aquela conexão que começava a florescer entre avó e neta. Clara percebeu que a luta pela verdade sobre sua família as unia, mas também as separava do mundo lá fora. E quando pensou que tudo já estava revelado, uma mensagem misteriosa chegou até ela. O aviso de que o legado de Dona Irma estava em perigo a deixou sem palavras. Não era apenas a avó que estava em risco. Era sua própria busca por identidade que começava a balançar em um fio tênue. Clara tomou um fôlego profundo, sabendo que a jornada apenas começava. Uma turbulência se ergueu em seu peito. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas... Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara respirou fundo, seus sentidos quase em estado de alerta. O peso da carta em suas mãos aumentava a cada segundo. O legado da avó estava em perigo. O que isso significava? Seu coração estava acelerado e a adrenalina pulsava em suas veias. Precisava descobrir a verdade e rápido. Dona Irma
O que está acontecendo? Ela indagou, a voz trêmula de urgência. A avó a olhou com os olhos cheios de lágrimas. Mas havia algo mais, um medo que parecia transbordar. Antes que pudesse responder, o som de uma porta bateu com força. Clara virou-se confusa. Era seu parente distante, aquele que havia interrompido seu momento de conexão. Seu olhar estava ainda mais sombrio. Clara! Você precisa entender que sua avó não é quem você pensa que é. Ele exclamou, sua voz pesada, quase sufocante. Ela não é uma vítima. Eu sei de coisas que você nem sonha. As palavras dele eram como um golpe. O que você quer dizer com isso? Clara desafiou. Mas o homem não parecia se importar. Estava transbordando de emoção, algo que a deixou intrigada e apavorada ao mesmo tempo. Ele avançou, os olhos ardendo com raiva e algo que parecia desespero. Ela apagou tudo. O passado. O que há por trás do tal amor proibido? Dona Irma tem segredos muito mais obscuros. O último grito ecoou e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que mais poderia estar escondido? Basta! Dona Irma finalmente falou, sua voz firme, mas quebrada. Avançou, colocando-se entre Clara e o homem. O olhar dela era de determinação, e isso deu um pouco de coragem a Clara. Mas o homem não recuou. Você acha que esses romances de cartas e bilhetinhos vão apagar tudo? Você não sabe o que ela fez, o que ela se tornou. A revelação pairou no ar como uma sombra, deixando Clara sem palavras. O que ele estava insinuando? O que sua avó havia escondido? Nesse momento, Clara percebeu um movimento no canto da sala. Uma caixa muito menor havia caído do fundo da velha caixa de recordações. A tampa se abriu e Clara correu para ver. Dentro havia fotos familiares, mas não como as anteriores. Aquilo era diferente. Ela ficou paralisada. Essas não podem ser, murmurou, enquanto seus olhos se ampliavam. Identificou pessoas que nunca havia visto, mas ao lado de seu avô, ao lado de Dona Irma em momentos de alegria. Então um rosto chamou a atenção. Era de um homem que não se parecia em nada com sua família, mas que carregava um olhar familiar, um rosto que poderia ser o de um irmão. Não pode ser. Quem é ele? Clara sussurrou, ainda mais confusa. O homem, ao ver as fotos, sorriu com um desprezo cruel. Esse é o homem que ela amou e que destruiu nossa família. Sua avó não só teve um romance, ela trocou um filho por ele. Um filho que você nunca soube que tinha. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Um filho? As palavras reverberaram na mente de Clara, arrasando sua compreensão. Quem era ela realmente? O que isso significava para tudo em que acreditava? Seu olhar encontrou o da avó e ali estava o desespero. Mas havia mais, um segredo vergonhoso e irreversível. Clara, não escute! Ele está mentindo! Dona Irma implorou, mas as palavras de seu parente ecoavam. Uma tempestade de emoções tomou conta de Clara. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob as camadas do passado de sua avó? Ela sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. A conexão que ela pensava ter construído com Dona Irma parecia se desfazer em um instante. O legado da avó e até sua própria identidade estava em jogo. Clara estava prestes a mergulhar em um labirinto de segredos que mudariam tudo. E enquanto a tensão pairava,
A única certeza que ela tinha era que o próximo passo de sua jornada seria ainda mais dramático e cheio de surpresas. O que mais esperava por ela? Clara estava paralisada, a descoberta recente a deixando à beira do abismo. A brutalidade da revelação do parente a atingiu como uma onda. Um filho? Como isso era possível? Seus pensamentos giravam e ela lutava para processar as imagens que dançavam em sua mente. O clima na sala estava carregado, um mix de nervosismo e tensão palpável. A avó, Dona Irma, lutava para manter a compostura, mas Clara percebeu como suas mãos tremiam. Clara, eu não posso explicar tudo agora, disse a avó, tentando falar, mas a voz soava distante, como se estivesse passando por um túnel longínquo. Queria acreditar. Mas o que era realidade e o que era mentira? Ela sentiu um nó se formando em sua garganta. O parente distante se aproximou, um sorriso cruel desenhado no rosto. Você vai saber exatamente quem ela realmente é, Clara. O passado nunca morre. Ele falava com uma raiva intensa, seus olhos quase relampejando. Mas antes que Clara pudesse reagir, um estrondo surpreendeu a todos. Um vidro quebrou. Clara se virou e viu uma sombra se mover pela janela. Um homem encapuzado estava do lado de fora. Antes que alguém pudesse gritar, ele arrombou a porta com um golpe. A cena se desenrolou em câmera lenta, a adrenalina disparando nas veias de Clara. O desconhecido avançou, seus olhos cheios de fúria, e tudo o que ela pôde fazer foi recuar. Vocês não deviam estar falando sobre isso! Ele vociferou, a mão apertando um objeto sob a roupa. O parente de Clara riu, mas a risada morrendo em sua garganta ao ver a determinação do intruso. O homem encapuzado destampa uma pistola e o choque tomou conta de todos. A sala ficou em silêncio absoluto. Quem é você? Dona Irma gritou, sua voz ecoando pela sala, mas o intruso manteve seu foco em Clara. Você não pode saber a verdade, não ainda! A pressa em sua voz soava desconcertante, quase desesperada. Clara mal conseguiu respirar, tentando entender o que estava acontecendo. O parente de Clara parecia acreditar que tinha controle. Você não pode silenciá-la. Essa é a verdade que todos temos que ouvir. O homem encapuzado girou a arma em direção a ele. E o desespero tomou a sala como uma tempestade prestes a estourar. Antes que a tensão pudesse romper o ar, uma explosão de barulhos veio de fora. Sirenes, o eco de viaturas policiais se aproximando. O homem, tremendo, olhou pela janela e a expressão em seu rosto mudou. Ele sabia que estava em desvantagem. Agora você quer saber? Sua avó nunca teve um filho, gritou ele. Antes de disparar a arma para o teto, um tiro ecoando pela casa e fazendo todos pularem. Ela tentou apagar um segredo, mas o sonho dela não acabou. O que você é, Clara, é muito mais complicado. Um silêncio tenso tomou conta, antes que Clara pudesse entender. O que é isso? O que você está falando? Sua voz tremia de medo, a adrenalina fazendo seu coração bater fora de ritmo. Ele avançou, pressionando a ponta da arma contra a mesa. A verdade pode ser letal, mas você precisa saber. Você é parte disso e tem muito mais para descobrir, e é apenas o começo. No momento em que ele disparou novamente, a cena se transformou em caos. A polícia já entrava pela frente da casa e o homem fugiu, desaparecendo na multidão.
Clara, entre a confusão, sentiu que seu mundo estava desmoronando. O legado de Dona Irma, o passado sombrio, a conexão que pensava ter, tudo estava mudando de forma que ela nunca poderia ter imaginado. Ela olhou para a avó, que agora parecia uma sombra do que era, o medo refletido em seus olhos. "O que está acontecendo com a minha família, avó?" Clara gritou, angustiada, enquanto o eco da porta arrombada ressoava. E assim, com a polícia prendendo o intruso e a verdade a espreitar nas sombras, Clara percebeu que essa era. O que mais estava por vir? O que estava em jogo? A busca por respostas parecia ficar cada vez mais perigosa. Clara estava paralisada, a descoberta recente a deixando à beira do abismo. As palavras profundas do parente ainda ecoavam em sua mente. Um filho? Como isso era possível? Seu coração batia descompassado enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O instinto de defesa da avó, a tensão no ar e o medo pulsando em suas veias a deixavam em estado de alerta. Dona Irma tinha os olhos fundos e cheios de lágrimas, lutando para manter a voz firme. "Clara, escute! Não podemos deixar que ele controle a narrativa do nosso passado." Sua voz era carregada de um desespero que Clara nunca antes havia visto. Era um chamado à ação, mas ao mesmo tempo um aviso de que as coisas estavam além do que ela poderia imaginar. Antes que pudesse responder, o barulho da porta de entrada se abriu de forma abrupta e uma figura familiar emergiu da multidão. Era Paulo, seu melhor amigo, que havia se apresentado como alguém que a apoiaria em qualquer tempestade. Ele estava no meio de uma discussão, mas agora sua expressão mudara para choque. "Clara, o que está acontecendo?" ele perguntou, mas a cena à sua frente o deixava atônito. Clara sentiu um aperto no peito. Ele não deveria estar aqui no meio de todo esse tumulto. O parente, sem perder tempo, virou-se em direção a Paulo. "Você não sabe nada! Ela precisa saber a verdade sobre quem é realmente a avó dela." "A verdade?" A voz de Paulo era uma mistura de confusão e indignação. "Você está aqui para machucar, não está?" No fundo, Clara sentia a verdade se desdobrando como um campo minado. Com cada palavra que surgia, mais segredos pareciam dançar nas sombras. "Pare!" gritou Clara, mas as emoções estavam a milhão. As revelações a pressionavam, cada uma mais pesada que a outra. Foi então que o intruso, que havia fugido, fez sua aparição novamente, agora deslizando para dentro com uma expressão de desespero. "Vocês têm que sair! A polícia está vindo! Estou aqui para proteger." Ele hesitou, olhando para Clara. "Carrie não pode saber sobre você." "Carrie?" Clara franziu a testa, o coração acelerado. "Quem é essa?" O intruso balançou a cabeça, a expressão em seu rosto se contorcendo em conflito. Ela pode arruinar tudo. O que você representa?" "Você não sabe que está em perigo." Clara sentia sua cabeça girar. "O que você tem a ver com isso? O que você sabe? Porque isso tudo envolve a mim." No momento em que ele foi abrir a boca, uma explosão de luzes azuis iluminou a janela. A polícia estava lá. As sirenes uivavam, cortando a tensão com uma realidade gélida. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto todos processavam o impacto visível da presença policial. "Temos que sair agora!" gritou Paulo, puxando Clara para perto. "E você também, Dona Irma." Mas antes do movimento, o intruso ficou em pé, barreira entre Clara e a porta. "Sobre você, Clara, é muito mais perigosa do que você imagina. E eu sou a única pessoa que pode te ajudar." Nesse momento, uma tempestade de sentimentos a invadiu. Ele conhecia algo que mudaria tudo e a ideia o tornava um mistério intrigante e aterrorizante. O parente, ansioso, ergueu as mãos, tentando equilibrar as coisas. "É apenas mais uma mentira!
Dona Irma parecia prestes a desmoronar. Não, não, Clara, confia em mim. A palavra dele não é a verdade. Clara olhou para cada um deles, lutando contra a confusão. Sentia o peso do mundo. O que realmente havia além das cartas, dos segredos e do passado? A conexão com os dois homens e a avó que amava começava a se desfazer em frangalhos. O que era verdade, afinal? Então você está dizendo que eu sou parte de algo muito maior? Algo que tem a ver com quem eu sou? Ela mal conseguia articular os pensamentos que giravam. Seu mundo mudando num piscar de olhos. O que acontece agora? Ecoou em sua mente. O intruso se inclinou para frente, o olhar duro. Você deve escolher antes que seja tarde. O pânico se espalhou por seu peito enquanto as sirenes se aproximavam. O sentimento de que o controle estava escorregando de suas mãos. A luz azul iluminava o semblante assustado de Dona Irma. Clara sabia que estava no centro de uma tempestade, e a verdade que todos temiam revelar podia ser a única saída. Mas qual verdade? E quem realmente estava do seu lado? Em um momento que se sentiu como uma eternidade, ela respirou fundo, a dúvida misturando-se à determinação em sua mente. O pesado silêncio que caiu sobre eles era apenas o prenúncio de uma catástrofe prestes a acontecer. O que mais esperava por ela? Clara estava paralisada, a descoberta recente a deixando à beira do abismo. As palavras profundas do parente ainda ecoavam em sua mente. Um fio? Como isso era possível? Seu coração batia descompassado enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O instinto de defesa da avó, a tensão no ar e o medo pulsando em suas veias a deixavam em estado de alerta. Dona Irma tinha os olhos fundos e cheios de lágrimas, lutando para manter a voz firme. Clara, escute! Não podemos deixar que ele controle a narrativa do nosso passado. Sua voz era carregada de um desespero que Clara nunca antes havia visto. Era um chamado à ação, mas ao mesmo tempo um aviso de que as coisas estavam além do que ela poderia imaginar. Antes que pudesse responder, era Paulo, seu melhor amigo, que havia se apresentado como alguém que apoiaria em qualquer tempestade. Ele estava no meio de uma discussão, mas agora sua expressão mudara para choque. Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou, mas a cena à sua frente o deixava atônito. Clara sentiu um aperto no peito. Ele não deveria estar aqui no meio de todo esse tumulto. O parente, sem perder tempo, virou-se em direção a Paulo. Você não sabe nada. Ela precisa saber a verdade sobre quem é realmente a avó dela. A verdade? A voz de Paulo era uma mistura de confusão e indignação. Você está aqui para machucar, não tá? No fundo, Clara sentia a verdade se desdobrando como um campo minado. Com cada palavra que surgia, mais segredos pareciam dançar nas sombras. Pare! Gritou Clara. Mas as emoções estavam a milhão. As revelações a pressionavam, cada uma mais pesada que a outra. Foi então que o intruso, que havia fugido, fez sua aparição novamente, agora deslizando para dentro com uma expressão de desespero. Vocês têm que sair. A polícia está vindo. Estou aqui para proteger. Ele hesitou, olhando para Clara. Carrie não pode saber sobre você. Carrie? Clara franziu a testa, o coração acelerado. Quem é essa? O intruso balançou a cabeça, a expressão em seu rosto se contorcendo em conflito. Ela pode arruinar tudo. O que você representa? Você não sabe que está em perigo? Para sentir a sua cabeça girar. O que você tem a ver com isso? O que você sabe? Por que isso tudo envolve a mim?
No momento em que ele foi abrir a boca, uma explosão de luzes azuis iluminou a janela. A polícia estava lá. As sirenes uivavam, cortando a tensão com uma realidade gélida. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto todos processavam o impacto visível da presença policial. "Temos que sair agora!" gritou Paulo, puxando Clara para perto. "E você também, dona Irma!" Mas antes do movimento, o intruso ficou em pé. Barreira entre Clara e a porta. "A verdade sobre você, Clara, é muito mais perigosa do que você imagina. E eu sou a única pessoa que pode te ajudar." Oh, oh! Nesse momento, uma tempestade de sentimentos a invadiu. Ele conhecia algo que mudaria tudo, e a ideia o tornava um mistério intrigante e aterrorizante. O parente, ansioso, ergueu as mãos, tentando equilibrar as coisas. "É apenas mais uma mentira!" Dona Irma parecia prestes a desmoronar. Não, não, Clara! Confie em mim. A palavra dele não é a verdade." Clara olhou para cada um deles, lutando contra a confusão. Sentia o peso do mundo, o que realmente havia além das cartas, dos segredos e do passado. A conexão com os dois homens e a avó que amava começava a se desfazer em frangalhos. O que é a verdade, afinal? Então você está dizendo que eu sou parte de algo muito maior? Algo que tem a ver com quem eu sou? Ela mal conseguia articular os pensamentos que giravam, seu mundo mudando num piscar de olhos. Mas antes que pudesse receber uma resposta, um grito agudo cortou o ar. Veio do lado de fora, onde um grupo de pessoas se aglomerava. Clara virou-se e o coração disparou. Entre as sombras, uma mulher emergiu, o rosto pálido e os olhos arregalados. Era Carrie. "Você não devia estar aqui!" gritou o intruso, voz tremendo, enquanto a mulher se aproximava. O pânico tomou conta da sala. Clara sentia uma onda de confusão e desespero. O que está acontecendo? Carrie olhou para a avó com uma intensidade que queimava. "Você acha que pode esconder a verdade por muito tempo, Irma? O que aconteceu com ele não ficou no passado." Nesse instante, Clara se lembrou da foto do homem que havia visto. Ela olhou para a avó e a conexão com a mulher misteriosa aumentava. A suspeita se espalhou. Quem é ele? Quem é esse homem? Carrie abriu um sorriso frio. "A verdade, Clara, é que a avó não é a única que carrega segredos. O homem que você viu não é só um amante ou um filho. Ele é parte de uma linhagem que foi apagada da história. Uma linhagem que você pertence." O mundo de Clara desabou. Essa revelação, ainda mais chocante, a atingiu como um golpe. "Como assim? O que você está dizendo?" Carrie já estava se afastando, mas antes de desaparecer, lançou uma última frase. "O que você e sua avó escondem é muito mais profundo do que você imagina." Clara estava paralisada, a descoberta recente a deixando à beira do abismo. As palavras profundas do parente ainda ecoavam em sua mente. Um filho? Como isso era possível? Seu coração batia descompassado enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Dona Irma tinha os olhos fundos e cheios de lágrimas, lutando para manter a voz firme. "Clara, escute. Não podemos deixar que ele controle a narrativa do nosso passado." Sua voz era carregada de um desespero que Clara nunca antes havia visto. Era um chamado à ação, mas, ao mesmo tempo, um aviso de que as coisas estavam além do que ela poderia imaginar.
Antes que pudesse responder, o barulho da porta de entrada se abriu de forma abrupta e uma figura familiar emergiu da multidão. Era Paulo, seu melhor amigo, que havia se apresentado como alguém que a apoiaria em qualquer tempestade. Ele estava no meio de uma discussão, mas agora sua expressão mudara para choque. Clara! O que está acontecendo? Ele perguntou, mas a cena à sua frente o deixava atônito. Clara sentiu um aperto no peito. Ele não deveria estar aqui no meio de todo esse tumulto. O parente, sem perder tempo, virou-se em direção a Paulo. Você não sabe nada. Ela precisa saber a verdade sobre quem é realmente a avó dela. A verdade? A voz de Paulo era uma mistura de confusão e indignação. Você está aqui para machucar, não está? No fundo, Clara sentia a verdade se desdobrando como um campo minado. Com cada palavra que surgia, mais segredos pareciam dançar nas sombras. Pare! Gritou Clara. Mas as emoções estavam a milhão. Foi então que o intruso, que havia fugido, fez sua aparição novamente, agora deslizando para dentro com uma expressão de desespero. Vocês têm que sair! A polícia está vindo! Estou aqui para proteger! Ele hesitou, olhando para Clara. Carrie, não pode saber sobre você! Carrie! Clara franziu a testa, o coração acelerado. Quem é essa? O intruso balançou a cabeça, a expressão em seu rosto se contorcendo em conflito. Ela pode arruinar tudo! O que você representa? Você não sabe que está em perigo! Clara sentia sua cabeça girar. O que você tem a ver com isso? O que você sabe? Por que isso tudo envolve a mim? No momento em que ele foi abrir a boca, uma explosão de luzes azuis iluminou a janela. A polícia estava lá. As sirenes uivavam, cortando a tensão com uma realidade gélida. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto todos processavam o impacto visível da presença policial. Temos que sair agora! Gritou Paulo, puxando Clara para perto. E você também, dona Irma! Mas antes do movimento, o intruso ficou em pé, uma barreira entre Clara e a porta. A verdade sobre você, Clara, é muito mais perigosa do que você imagina. E eu sou a única pessoa que pode te ajudar. Nesse momento, a tempestade de sentimentos a invadiu. Ele conhecia algo que mudaria tudo e a ideia o tornava um mistério intrigante e aterrorizante. O parente ansioso ergueu as mãos, tentando equilibrar as coisas. É apenas mais uma mentira. Dona Irma parecia prestes a desmoronar. Não, Clara. Confie em mim. A palavra dele não é a verdade. Clara olhou para cada um deles lutando contra a confusão. Sentiu o peso do mundo. O que realmente havia além das cartas, dos segredos e do passado? Conexão com os dois homens. E a avó que amava começava a se desfazer em frangalhos. O que era verdade, afinal? E foi nesse momento que tudo mudou. Um barulho ensurdecedor ecoou pela sala, seguido de gritos. A porta arrombada foi aberta com força e um grupo de homens encapuzados invadiu o ambiente. O bisbilhoteiro estava diante dela, seus olhos arregalados e assustadores. Clara! Gritou um deles, e seu coração disparou. Esse era o homem da foto, o mesmo que havia visto ao lado da avó nas recordações. Venha comigo. Você é o irmão? Clara gaguejou, chocada. A revelação a atingiu como um choque elétrico. Ele era parte daquela linhagem que ela nem sabia que existia. Não há tempo! Eles estão atrás de nós! O homem gesticulou, mas Clara hesitou, paralisada pela confusão e pelo medo. Paulo e Dona Irmã também estavam em choque. Quem é você? O que está acontecendo? Clara não conseguia acreditar.
Ele era um estranho, mas ao mesmo tempo, algo em seu olhar a fazia sentir que ele não era apenas um desconhecido. O homem pareceu perceber sua incerteza. Precisamos sair, Clara. A verdade está à espreita e nós estamos no meio da tempestade. O parente atordoado avançou. Não acredite nele. Esse mundo não é seguro. Os gritos se intensificaram. Clara estava cercada por perguntas sem resposta. Era impossível saber quem era o verdadeiro inimigo. O caos ao redor era opressivo e Clara precisava decidir. O que você quer de mim? Ela gritou, a voz trêmula, mas decidida. A revelação de que havia um irmão e todo um mistério envolvendo sua família a deixava tensa, mas a urgência a despertava para ação. Eu sou a chave, Clara, mas você precisa confiar em mim. Soou como um convite, mas também como uma advertência. Neste instante crítico, tudo girou em turbilhão de emoções, e no calor do momento, Clara se viu diante de um dilema aterrador. Seguir esse homem desconhecido que poderia trazer a verdade ou ficar com Dona Irma e Paulo tentando acolher a tempestade que se aproximava, enquanto a sala tremia com vozes e gritos. Clara percebeu o peso da escolha. Um caminho levaria à revelação e ao choque da verdade, enquanto o outro prometia segurança, mas não a resposta que ela tanto desejava. O que eu sou realmente? Questionou, um grito silencioso em seu coração, sabendo que a resposta àquela pergunta poderia mudar tudo. As palavras profundas do parente ainda ecoavam em sua mente. Um fio? Como isso era possível? Seu coração batia descompassado enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Dona Irma tinha os olhos fundos e cheios de lágrimas, lutando para manter a voz firme. Clara, escute! Não podemos deixar que ele controle a narrativa do nosso passado. Sua voz era carregada de um desespero que Clara nunca antes havia visto. Era um chamado à ação, mas ao mesmo tempo um aviso de que as coisas estavam além do que ela poderia imaginar. Antes que pudesse responder, o barulho da porta de entrada se abriu de forma abrupta e uma figura familiar emergiu da multidão. Era Paulo, seu melhor amigo, que havia se apresentado como alguém que a apoiaria em qualquer tempestade. Ele estava no meio de uma discussão, mas agora sua expressão mudara para choque. Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou. Mas a cena à sua frente o deixava atônito. Clara sentiu um aperto no peito. Ele não deveria estar aqui no meio de todo esse tumulto. O parente, sem perder tempo, virou-se em direção a Paulo. Você não sabe nada. Ela precisa saber a verdade sobre quem realmente é sua avó. A verdade? A voz de Paulo era uma mistura de confusão e indignação. Você tá aqui para machucar, não tá? No fundo, Clara sentia a verdade se desdobrando como uma bomba prestes a explodir. Com cada palavra que surgia, mais segredos pareciam dançar nas sombras. Pare! Gritou Clara, mas as emoções estavam a milhão. Foi então que o intruso, que havia fugido, fez sua aparição novamente, agora deslizando para dentro, com uma expressão de desespero. Vocês têm que sair! A polícia está vindo! Estou aqui para proteger! Ele hesitou, olhando para Clara. Carrie não pode saber sobre você. Carrie? Clara franziu a testa, o coração acelerado. Quem é essa? O intruso balançou a cabeça, a expressão em seu rosto se contorcendo em conflito. Ela pode arruinar tudo. O que você representa? Você não sabe que está em perigo. Clara sentia sua cabeça girar. O que você tem a ver com isso? O que você sabe? Por que isso tudo envolve a mim? No momento em que ele foi abrir a boca, uma explosão de luzes azuis iluminou a janela. A polícia estava lá.
As sirenes uivavam, cortando a tensão com uma realidade gélida. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto todos processavam o impacto visível da presença policial. "Temos que sair agora", gritou Paulo, puxando Clara para perto. "E você também, dona Irma!" Mas antes do movimento, o intruso ficou em pé, uma barreira entre Clara e a porta. "A verdade sobre você, Clara, é muito mais perigosa do que você imagina. E eu sou a única pessoa que pode te ajudar." Nesse momento, uma tempestade de sentimentos a invadiu. Ele conhecia algo que mudaria tudo, e a ideia o tornava um mistério intrigante e aterrorizante. O parente ansioso ergueu as mãos tentando equilibrar as coisas. Era apenas mais uma mentira. Dona Irma parecia prestes a desmoronar. Não, Clara, confie em mim. A palavra dele não é a verdade." Clara olhou para cada um deles, lutando contra a confusão. Sentia o peso do mundo, o que realmente havia além das cartas, dos segredos e do passado. A conexão com os dois homens e a avó que amava começava a se desfazer em frangalhos. O que era verdade, afinal? E foi nesse momento que tudo mudou. Um barulho ensurdecedor ecoou pela sala, seguido de gritos. A porta arrombada foi aberta com força e um grupo de homens encapuzados invadiu o ambiente. O coração de Clara disparou. O homem da foto! Ele era o irmão! "Venha comigo", gritou ele, e todos na sala ficaram paralisados. Era um chamado desesperado, mas o olhar de Clara estava fixo em seu irmão, a desconexão entre eles se desvanecendo em um instante. Você é meu irmão?" Clara gaguejou, agora atenta a cada movimento dele. Mas antes que ele pudesse responder, um dos encapuzados apontou uma arma para a sala. "É hora de acabar com isso! Ninguém deve saber a verdade!" A voz era dura e Clara sentiu seu estômago revirar. O homem não era apenas um intruso, mas alguém que sabia do horror por trás de toda aquela história. "Basta! Você não pode fazer isso!" Clara se deixou levar pela emoção, sentindo que tudo que havia descoberto estava prestes a ser destruído. Era um mergulho na escuridão, e até Dona Irma parecia estar em choque. A verdade, o legado, tudo que eu... Mas então, como num clímax de um filme de terror, algo inesperado aconteceu. O homem que havia trazido a arma olhou para Clara e, em vez de disparar, ele expressou um crescimento de reconhecimento. "Espere, é você, a herdeira!" "Como assim? O que você quer dizer?" A garganta de Clara ficou seca. O que era isso? Uma revelação que girava tudo à sua volta. A cena ficou paralisada enquanto o mistério se aprofundava, criando uma aura de tensão ainda mais densa. As peças do quebra-cabeça pareciam se mover e Clara se sentiu sendo puxada para frente, sem saber se teria coragem de dar o próximo passo. "Você é a única que pode consertar tudo", o homem disse, e a assembleia ao seu redor começou a se mover novamente, as decisões desmoronando em uma dança de pânico e esperança. Enquanto a confusão se intensificava, Clara se viu em um conflito brutal entre a verdade que temia e o destino que não escolhera. O que mais estava oculto? O que significava ser a herdeira? Ela respirou fundo, enfrentando o futuro. As respostas pareciam próximas, mas a cada momento se afastavam ainda mais. O que viria a seguir? A realidade de sua linhagem e os segredos familiares estavam prestes a ser revelados de uma maneira que Clara nunca poderia imaginar. A única certeza era a combinação explosiva
explosiva de emoção e incerteza pulsando em seu peito. Clara estava Enquanto ele insistia que era a chave, uma cobrança intensa parecia pairar no ar. O que ele realmente sabia sobre ela? O que isso significava? Você não pode me pegar de surpresa assim! Gritou Clara, sua voz trêmula. O choque atingia como um golpe físico. Todos olharam nervosamente para o intruso, que parecia prestes a falar, mas em vez disso, recuou, seus olhos fixos na porta. Eles estão chegando! Ele sussurrou, a voz cheia de pânico e desespero. O clima instantaneamente se tornara sombrio. A tensão na sala era palpável. Clara sentiu seu coração disparar. A urgência da situação a fazia tremer. Alguém estava a ponto de fazer algo drástico. Então, uma explosão. A porta foi arrombada com tanta força que voou pelos ares, os estilhaços do batente espalhando-se pelo chão. Clara ficou paralisada. O pânico tomou conta, enquanto figuras mascaradas invadiam o espaço. Eram mais encapuzados, completamente armados. O cheiro de pólvora e a ordem de um comando deixaram a sala em estado de choque. Peguem a garota! Uma voz autoritária ecoou e tudo virou caos. Clara tentou reagir. Sua mente corria. Para onde eu vou? Gritou, enquanto Paulo puxava Dona Irma e a empurrava para trás. Ele a protegia. Mas e Clara? Quem a protegeria? Clara, venha! O intruso a puxou, mas ela hesitou, o medo a encarcerando. Então, em um momento de dúvida, tudo aconteceu. O encapuzado apontou a arma diretamente para ela. O coração de Clara disparou. A adrenalina misturava-se ao horror. Saia da frente! Gritou o irmão, enquanto dava um passo à frente, enfrentando o homem armado. Mas no instante em que se colocou em posição, um disparo ecoou. O som fez o mundo dela parar e tudo foi silêncio. Clara ficou estagnada, os olhos escancarados. O irmão havia sido atingido. Ele caiu no chão, a expressão de dor e choque marcando seu rosto. A cena parecia um pesadelo, as cores ao redor começando a desbotar. Não, 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 não! Sua voz tornou-se um sussurro aflito. As máscaras dos atacantes escondiam expressões, mas não podiam esconder a brutalidade que se desenrolava. Paulo tentou segurar Dona Irma, mas ela estava em estado de choque, as lágrimas cortando seu rosto. Uma onda de desespero tomou conta da sala. Clara lutou contra as lágrimas, mas a dor dentro dela aumentava. Vamos, Clara! Saiam! Gritou o intruso, mas a voz de quem estava morrendo cortou o ar como uma faca. O irmão a olhou pela última vez antes de se render ao chão, revelando a verdade mais devastadora de todas. Ele não era só um irmão, mas alguém que sabia mais do que ela imaginava. Eu nunca quis que você soubesse que eu sou parte de uma linha maldita. Ele lutava para falar, suas últimas palavras ecoando no ar. Carrie está atrás de você. Não a deixe. O legado proteger você. Uma onda de dor lavou Clara. As peças começaram a cair. Cada mentira, cada segredo. A verdade estava bem na cara dela, devastadora e cruel. E então o intruso, antes de se mover, olhou diretamente para Clara. Você não pode deixá-los levá-la. É você quem detém o verdadeiro poder. E Carrie, ela não é quem você pensa que é. As luzes da polícia brilhavam do lado de fora, mas tudo que Clara via era a imagem do irmão caindo
Sua visão embaçada não captava mais a divisão entre certos e errados, apenas a urgência da dor. Não, isso é um pesadelo! Gritou Clara, com a voz secando. Mas a realidade era crua. Cada fragmento de esperança era tragado pela tragédia diante dela. Enquanto a adrenalina pulsava nas veias, Clara entendeu que agora estava em uma encruzilhada. O que ela faria a seguir? E assim, com o grito da sirene atravessando a casa, Clara percebeu que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas a um custo que ela nunca poderia imaginar. O que significava para ela e Dona Irma? A história da sua família estava sendo escrita nas sombras, mas naquele momento a escolha, a verdade finalmente revelada, significaria enfrentar o abismo ou ser consumida por ele. Clara estava ali, paralisada, a revelação girando em sua cabeça como um furacão. Ela mal conseguia processar que aquele homem escondia segredos que poderiam mudar tudo. Enquanto ele insistia que era a chave, uma cobrança intensa parecia pairar no ar. O que ele realmente sabia sobre ela? O que isso significava? Você não pode me pegar de surpresa assim, gritou Clara, sua voz trêmula. O choque a atingia como um golpe físico. Todos olharam nervosamente para o intruso, que parecia prestes a falar, mas em vez disso, recuou, seus olhos fixos na porta. Eles estão chegando, ele sussurrou, a voz cheia de pânico e desespero. O clima instantaneamente se tornara sombrio. A tensão na sala era palpável. Clara sentiu seu coração disparar. A urgência da situação a fazia tremer. Alguém estava a ponto de fazer algo drástico. Então, uma explosão. A porta foi arrombada com tanta força que voou pelos ares, os estilhaços do batente espalhando-se pelo chão. Clara ficou paralisada. O pânico tomou conta, enquanto figuras mascaradas invadiam o espaço. Eram mais encapuzados, completamente armados. O cheiro de pólvora e a ordem de um comando deixaram a sala em estado de choque. "Peguem a garota!" Uma voz autoritária ecoou e tudo virou caos. Clara tentou reagir, sua mente corria. "Para onde eu vou?" gritou, enquanto Paulo puxava Dona Irma e a empurrava para trás. Ele a protegia. Mas e Clara? Quem a protegeria? "Clara, venha!" O intruso a puxou, mas ela hesitou, o medo a encarcerando. Então, em um momento de dúvida, tudo aconteceu. O encapuzado apontou a arma diretamente para ela. O coração de Clara disparou. A adrenalina misturava-se ao horror. "Saia da frente!" gritou o irmão, enquanto dava um passo à frente, enfrentando o homem armado. Mas no instante em que se colocou em posição, um disparo ecoou. O som fez o mundo dela parar. E tudo foi silêncio. Clara ficou estagnada, os olhos escancarados. O irmão havia sido atingido. Ele caiu no chão, a expressão de dor e choque marcando seu rosto. A cena parecia um pesadelo, as cores ao redor começando a desbotar. "Não, não!" Sua voz tornou-se um sussurro aflito. O desespero tomou conta da sala. Cada um tentava encontrar uma saída do caos que se desenrolava à sua frente. Dona Irma gritava, mas a voz dela era um eco distante, enquanto o irmão se contorcia no chão. "Vamos, temos que sair!" Paulo gritou, puxando Clara pela mão. Mas ela estava presa na cena diante dela. O que era real? As vozes misturavam-se e tudo estava escuro à sua volta, exceto pela figura de seu irmão no chão.
Mas antes que tudo se tornasse tarde demais, algo brilhou. Uma luz intensa e repentina cortou a sala. Clara piscou, tentando entender o que estava acontecendo, e então uma pessoa surgiu entre as sombras. Era Carrie, a mulher que em sua mente era uma vilã. Mas agora havia uma determinação nos olhos dela que era aterrorizante. Parem! Gritou Carrie, sua presença tomando conta da sala. O caos ao redor virou um silêncio pesado. Não é o que vocês pensam! O intruso! Agora sem defesa, olhou para Carrie com uma mistura de raiva e desilusão. Você ousa aparecer agora! Poderia ter salvado ele! Sua voz era amarga e Clara sentiu um frio na espinha. Você não entende! Não era para isso acontecer! Carrie se virou em direção ao corpo de seu irmão e de repente pareceu quebrar. Ele não deveria ter se envolvido com você. O que você é, Clara, você não pode saber. É hora da verdade, Clara. A voz de Carrie era aguda, carregada de emoção. Você não é quem pensa que é. A revelação pairou no ar como um mistério não resolvido. O que você quer dizer? Carrie respirou fundo. O legado que você carrega, ele não é o que você imagina. É maior, muito maior. Ele pode acabar com você. E eu era apenas uma peça nesse jogo. A sala encheu-se de murmúrios. O intruso se aproximou, seus olhos sombrios lançando uma sombra de pavor. Você não pode confiar nela. Carrie não é o que ela parece. Há uma razão pela qual você está aqui. Clara olhou entre os dois, confusa e com medo. O que estava acontecendo? A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas agora estava cauterizada com a incerteza. Quem eu sou, então? E antes que alguém pudesse responder, um novo barulho ecoou. O som de sirenes, mais e mais. Era a polícia e agora o tempo estava se esgotando. Clara sentiu que as peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se encaixar. Mas um novo mistério pairava sobre ela. O que mais está escondido? O que mais eu não sei? No fundo, ela sentiu o abismo se aproximar. Uma escolha a ser feita. E enquanto o horror invadiu o espaço, Clara percebeu que, seja lá o que viesse, a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Clara sentiu o tempo parar. O disparo que ecoou pelo espaço a deixou paralisada. O cheiro de pólvora invadindo suas narinas. O olhar de seu irmão desfalecendo no chão tornava tudo ainda mais real. Uma dor ardente rasgou seu coração. Não assim! Dona Irma caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O luto a tomou por completo. Meu Deus! O que está acontecendo? A voz dela saiu como um sussurro quebrado, perdida em meio ao caos. Paulo, firme, gritou. Precisamos sair, agora! Puxou Clara pelo braço, tentando trazê-la de volta à realidade. Mas seus pés estavam plantados no chão. A cena se desenrolava como um filme horrendo e a verdade das palavras de Carrie pairava entre eles. Quem sou eu? Que tudo isso significa? Você precisa entender, Clara, gritou Carrie, sua voz cortando a confusão. Esse não é o fim. Mas apenas o começo. Você é mais forte do que pensa. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, outro disparo. Clara teve certeza de que era o fim. O homem encapuzado hesitou. Os policiais estavam ao lado de fora, prontos para agir. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas enquanto a adrenalina a impulsionava. Finalmente, tomando uma decisão, ela virou para Paulo e Dona Irma. Vamos! Precisamos enfrentar isso juntos! Eles correram em direção à saída. O intruso gritou para segui-los, mas o ambiente estava uma bagunça. A cada passo, Clara sentia que deixava para trás não apenas a luta,
mas uma parte dela mesma. Um grito ensurdecedor estourou novamente. O grupo de homens armados fugiu em direções diferentes. A sala agora uma paleta de sombras. Quando atingiram a porta, Clara se virou para olhar uma última vez para o irmão caído. Seu coração se partiu mais uma vez, mas naquele momento ela fez uma escolha. Agora ela defendia não apenas a si mesma, mas também a verdade. Do lado de fora, a noite estava coberta por luzes azuladas e sirenes. Clara mesclou-se à multidão em fuga, mas sentia que a batalha ainda não estava vencida. Ainda há respostas e não vou me esconder. Enquanto caminhavam, Clara percebeu que todos estavam ali por um motivo. O fio que a unia à avó e sua linhagem era mais forte do que o medo que sentia. Dona Irma segurou sua mão, uma conexão que transcendia os horrores. Clara, eu sinto muito por tudo isso, ela disse, a dor refletida em cada palavra. Não temos tempo para isso agora, avó. Precisamos focar no que vem a seguir. E isso significa descobrir quem somos de verdade. O grito da determinação a fez sentir que poderia ser algo mais. Todos estavam unidos contra um inimigo invisível. A adrenalina ainda pulsava enquanto seguiam em busca de segurança. Mas Clara sabia que a última porta ainda estava bem ali, à vista. A verdade sempre esteve a um passo. Você é a única que pode consertar tudo! A voz do irmão ecoava na mente dela, uma última mensagem guardada para ser sacudida dos escombros da dor. Carrie, eu vou descobri-la! Disse Clara, suas palavras um grande juramento. O abismo de mistério se tornaria um campo de batalha onde finalmente a verdade prevaleceria. E assim, o grupo se afastou da cena de caos, o futuro incerto à frente. Clara olhou uma última vez para trás, o peso das emoções a guiando. Mas havia uma coisa que agora ela sabia. A conexão familiar é mais forte do que qualquer segredo. E você, que acompanhou essa jornada intrigante, não pode simplesmente ficar por aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.